Dentro disso, vamos vir para o nosso cenário, vamos bater um samba, vamos bater um pagode, apesar da tragédia que o Brasil está mergulhado no momento. E quais as chances do Brasil agarrar essa última boia, o último trem para Paris, a última boia de salvação nesse cenário mundial? Olha, Rubão, o problema do Brasil, e é muito difícil ter que falar sobre isso aqui, porque o fato consumado de que a ditadura fez isso e aquilo, se você fizer qualquer elogio àquele período militar, muitas pessoas, por ignorância, tentam associar a tortura a uma série de coisas negativas. Tá? Mas eu falei um pouco sobre isso logo na abertura aqui da nossa live, e repito com tranquilidade, com a consciência de quem leu e estudou. O período desenvolvimentista que foi, assim, atingiu o auge com Ernesto Geisel, ele precisa ser retomado. O Brasil é uma das maiores economias do mundo e detentor, talvez, do maior número de recursos naturais. O Brasil possui tudo que um país precisa ter para ser desenvolvido. O Brasil não apenas tem potencial para se tornar uma potência global, como tem a vocação. E o mundo, todos os ciclos de crise, oferece ao Brasil a oportunidade dele despontar como uma grande potência. Nós não podemos mais aceitar que no terceiro mandato de Lula ele esteja falando a mesma coisa sobre, não é com aquelas lágrimas de crocodilo, de que vai oferecer 3 refeições e etc e tal, enquanto ele permite com a Marina Silva, quem votou naquela porcaria? Marina Silva impede que o Brasil seja interligado por estrada de ferro. Você que é caminhoneiro que está me assistindo, se o Brasil investisse em estrada de ferro, você iria viajar para percursos menores, iria ter uma remuneração melhor, uma melhor margem de lucro, e iria poder conviver com sua família sem precisar ficar distante do seu filho, da sua filha, da sua esposa, das pessoas que você gosta. Você poderia fazer como qualquer outro trabalhador, sair pela manhã, cumprir suas horas de trabalho e voltar à noite para a sua casa. Mas porque o Brasil não tem trem, não tem estrada de ferro, você tem que atravessar o país todo, um país que é continental, e você tem pouca margem de lucro com isso, porque as despesas são muito grandes, e perde em qualidade de vida. Então não pense que essa mentira que lhe contaram de que a estrada de ferro é prejudicial aos caminhoneiros, é verdade não, isso é uma mentira, certo? É preciso que sejam desfeitos alguns conceitos aqui equivocados sobre desenvolvimento. Eu lembro que quando Rubem falou num blog, eu não recordo qual agora, que ele foi convidado, num desses podcast aí, certo? Que ele, como presidente da República, iria fomentar a manufatura, o valor agregado das commodities para poder valorizar. E teve um cidadão aí que se diz comunista que disse que isso só seria bom para os oligarcas, porque iriam monopolizar, que quem tem que fazer isso é a classe operária. Assim, tudo devaneio de coisas que não existem mais. Então, não vamos acreditar nessas loucuras, nessas coisas que foram colocadas
por teóricos que nunca saíram dos gabinetes, não conhecem a realidade, não conhecem a vida prática. Então o Brasil tem jeito, sim. E Rubem, já que você se lança assim, sem nenhum tipo de constrangimento como candidato, eu manifesto aqui que eu vou lhe apoiar completamente, eu vou votar em você, vou fazer campanha, vou fazer de tudo para que você seja eleito. Certo? Fique muito claro isso. Declaro aqui o meu voto para o Rubem Gonzalez, antecipadamente, porque eu não preciso mais de intermediário. Eu não preciso mais de uma mentira chamada Luiz Inácio Lula da Silva, que eu apoiei, já votei, mas era sempre a mesma coisa. Lula baixou tanto o nível recentemente que ele falou sobre Minha Casa Minha Vida. Eu conversei sobre isso com o Rubem, e o Rubem também falou numa live aqui que a casa teria que ter varanda para o pobre peidar na varanda. Você imagine, este é o nível. Você acha que Xi Jinping iria falar uma coisa dessa? Você acha que Vladimir Putin iria falar uma coisa dessa? Você entende o nível a que estão querendo impor que a política brasileira seja discutida? Perdão. Nós somos muito mais do que isso. Tanta gente com diploma que quando o Rubem fala um palavrão, vem com lives de reação, reagir contra a imagem congelada, eu já vi isso até. Desafiar Rubem com a imagem de Rubem congelada. Eu queria ver um encontro ali na praia de Copacabana. Eu também queria ver. Tá lá o corpo estendido no chão. Exatamente. Aí o que acontece? Não dá mais para acreditar que Jair Bolsonaro seja capaz de presidir um país como o Brasil, não é? Não é mais possível acreditar que Lula seja capaz de presidir o Brasil. Então, é hora de mudar, sim. Aí alguns incautos vão falar, mas Ciro Gomes é o obstáculo ao surgimento de uma terceira via. Ele faz de tudo para que não surja uma terceira via. Por isso ele é apresentado e permitido que se apresente, até às vezes com um discurso que parece coerente, mas depois ele vai atacar a polícia, ele vai defender a agenda woke, como ele fez na última eleição. Não é? Então, Ciro Gomes, que participou de governos aí e que nada fez, vai defender o voto importante, como ele fez? Pois é. Exatamente. A desculpa dele é que ele estava se opondo ao Bolsonaro. Eu pensei que ele era candidato do Brasil e não de oposição ao Bolsonaro. Pois é, exatamente. Então, essa briga caprichoso e garantido, né, ela não pode mais acontecer. Então, o Brasil tem sim chance, Rubem, já que a sua pergunta foi essa, mas desde que retome políticas desenvolvimentistas. Não pode dar oportunidade a engravatados como Fernando Henrique Cardoso, a falsos operários como Luiz Inácio Lula da Silva, que lutou pelo fim da CLT. Lula e o PT, junto com o CUT e aquelas porcarias todas lá, eles lutaram contra uma das maiores políticas implementadas por Getúlio Vargas, que era a CLT. Então, esse é o Partido dos Trabalhadores do Brasil. E não preciso falar de Collor, não preciso falar de Sarney, não é? Talvez aí o Itamar Franco tenha sido o menos pior entre esses da chamada democracia, mas essa democracia brasileira, ela é apenas vender o que foi construído por aqueles que eles insistem em chamar de ditadores. Hoje o povo brasileiro morre muito mais do que na época da ditadura, porque se não há ordem, não há progresso. As pessoas têm medo de sair de casa, não há segurança, não há paz. O policial é criminalizado, muitos cometem erros, sim, mas
Não vamos matar o boi por causa do carrapato, vamos pegar o carrapato. Temos uma justiça caríssima e ineficiente que legisla o país, define quem pode ser e quem não pode ser eleito, quem pode ou quem não pode exercer um cargo, define qualquer coisa. Está na hora de uma radicalização, uma mudança brusca. A estrutura do Brasil é podre. O que chamam de democracia é uma ditadura de múltiplas faces. É hora de termos uma mão firme para pôr ordem. Vou repetir, sem ordem não existe progresso. Você, como cidadão, não pode ter medo de sair com seu aparelho de celular da sua casa. Na verdade, você tem medo de ficar dentro de casa. Você não tem paz. As pessoas dentro dos carros estão com medo de uma bala perdida. Wellington, Pois não? Wellington, a população brasileira representa 2,7% da população mundial. 25% dos roubos de celular do planeta são no Brasil. Um presidente relativiza o crime de roubo de celular ao vivo, vai para cima de uma comunidade com o chapéu de uma facção criminosa, e chega lá em cima e diz que o cara está roubando aquilo, relativiza como se fosse um feito menor. 25% dos roubos de celulares no planeta são no Brasil, com 2,7% da população. E 14% do número de homicídios, não estou falando de guerra e conflito, são no Brasil. Ou seja, 7 vezes maiores do que a nossa população. A representação. Só para vocês verem. Aí o cara cria uma norma em Brasília para colocar no Rio de Janeiro, preocupado com a violência policial. Olha que ponto nós chegamos. Não é nós estamos vivendo, Rubem, um narco-estado. Isso é importante que seja dito. O Brasil é um narco-estado e eu vou provar aqui. Por que é que no Brasil não existe a última geração da urna eletrônica, que é com um comprovante de papel que é intocável? Alegaram que aquele papel, que é intocável, poderia ser usado pelos cartéis de drogas, né? Para persuadir o cidadão a votar nos candidatos deles. Isto é uma admissão de que quem manda no sistema eleitoral brasileiro é o tráfico. Ponto. Não existe outro argumento para derrubar isto. Foram estas pessoas que são contra a transparência eleitoral que falaram sobre o tráfico como uma ameaça a mais um recurso de atestado de lisura do processo eleitoral. Então, eu não estou aqui inventando nada, não estou condenando ninguém, até porque a questão não é apenas a urna. Quando eu falo sobre a questão do voto impresso também, é porque é uma maneira de evitar que a Oracle, que é a empresa que faz a somatória, a totalização dos votos, eleja quem ela quer e você não possa fazer mais nada depois. É isso. Então, nós precisamos reagir. Se você tem medo de sair de casa porque vai ser roubado, você não pode mais votar nesses partidos que estão aí desde 1985 para cá, fazendo com que o bandido tenha mais segurança do que você. Eu declarei aqui o meu voto ao Rubem antecipadamente, porque eu sei que o Rubem irá promover um choque de ordem no país. Nós temos conversado sobre isso quase todos os dias.
não apenas eu e o Rubem, como o Rubem já fez questão de levantar. Mas temos diferentes atores da sociedade, de diferentes segmentos, e todos convergem nesse pensamento, salvar o país. E é preciso que a gente fale sobre isso mesmo. Não podemos mais dar oportunidade a sabujos dos Estados Unidos da América, uma potência em declínio. Políticos que até hoje se dirigem para acusar este ou aquele como comunista, como se comunista fosse um adjetivo de degradação. Ele não sabe nem o que é comunismo. O Partido Comunista Brasileiro foi o partido que destruiu a exploração terrestre de petróleo, matou a economia lá da Bahia. Apenas um dos estados, porque eu sou baiano, estou falando isso. Então, não há comunismo, não há nada disso aí. Existem políticos que são selecionados a dedo para que hajam contra o povo brasileiro e contra o Brasil. Nós somos, no Brasil, hoje, o resultado das políticas implementadas pela USAID desde 1961. A formação, a educação que caiu de qualidade, imprensa que mentiu, justiça que não é justa, políticos corruptos que só pensam neles. Então precisamos reagir. Nós não podemos ser representados por estas. É isso, Rubem.